dialogador de hoje é um homem de teatro? Sim, é também de teatro. Também de teatro. Mas ele é da ópera, portanto, do canto lírico. Ele é um homem de teatro e de música, porque ele canta em peças teatrais, sobretudo em óperas, operetas, mas também faz recitais, cantando até música popular brasileira e do mundo todo. Eu me refiro ao dialogador de hoje, que também é advogado. Ele se chama Franklin Dantas. Tá aqui ele. É o nosso dialogador de hoje, que me trouxe máscaras, que me trouxe discos, coisas relacionadas ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, a carteira de identidade dele. Ele trouxe também, como é que chama, partitura de música. Por onde você quer começar? Vamos começar com a música? Podemos. É uma boa ideia, né? Começar com música. Você me trouxe uma partitura, é isso? Deixa eu ver. Sim, eu Porque os peguei objetos que a pessoa traz, que o convidado traz, é que vão dando assim um mote, um sentido, um ensejo para pautar a filosofia, o conceito, a conceituação dos Você temas escolhe sobre os qual? quais ele quer falar. Hein? Você escolhe qual? Eita, retrato? Música de Ronaldo Miranda, poesia de Cecília Meirelles. Ah, retrato! Como é o retrato? É aquela de Eu Sou Poeta? Não, essa não é aquela, não. Eu não tinha esse rosto hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Lindo. Eu tô querendo levar daquele outro que ela diz, não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Também foi musicado. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Que é musicado pelo Fagner. Pelo Fagner. É. E os canteiros, né? E canteiros também. Há uma série de... alguns poetas brasileiros que tiveram seus poemas musicados e eu sei que você canta alguns deles. Cecília Meirelles, por exemplo. Juvenal Galeno. Juvenal Galeno, pelo nosso Alberto Nepomuceno. Não é? Osório Duque Estrada. Alguns poetas que a música, sobretudo a música chamada música lírica, a música lírica absorveu. E por que você trouxe? Para pautar que tema a partir das partituras? As partituras, elas são muito interessantes porque quando falamos de partituras, pensamos em cânones, em algo rígido, mas que, no entanto, ainda dão margem para tanta criação interpretativa, né? Então, eu fico fascinado porque 500 cantores diferentes podem fazer a mesma peça e todos eles farão de uma forma única. Veja, a partitura, ela dá um padrão, digamos, da melodia, dos arranjos, mas a interpretação, essa não escapa. É sempre una. É sempre única. Única e una. E sempre personalizadíssima. Porque a música, assim como as obras cênicas, elas só acontecem naquele momento. A música, ela é o momento. O que nós ouvimos nos discos não é mais música, é reprodução. Uhum. Então, a música, ela... É um acontecimento. É vida, é energia, e ela acontece no momento em que ela existe um emissor e um receptor e o universo conspirando para que isso aconteça. E em que recursos, que mecanismos são usados para dar essa personalidade a cada cantor? Por exemplo, eu tenho aqui uma partitura diante de mim, sei ler, digamos que eu saiba, não é o caso, mas um cantor poderá saber ler uma partitura, mas mesmo assim, lendo a partitura que está lá fixada, eu tenho um caminho da minha interpretação. E eu pergunto a você, que caminhos são esses? Quais são os valores que ele tem que implicar na sua interpretação? Bom, o artista traz a bagagem de antes, né, da formação espiritual, intelectual, os valores e a cultura que ele colheu, que ele foi construindo e o momento, né? Eu gosto sempre de lembrar o nosso mestre Haroldo Serra, que dizia
Porque cantar é dizer um texto também. Conheça o texto como quem conhece o caminho de casa. Com ritmo diferente, Sim. com ênfases diferentes, com melismas, com segurar uma nota, enfim, com a divisão melódica. O que você está querendo dizer com isso? Né? Qual é o sentido da frase? O sentido da frase vai ditar o sentido, porque a técnica é uma ferramenta. Então, você vai usar essa ferramenta como a serviço do sentido. Então, é sempre na construção de algo que pretende ser dito. Né? Então, cantar é falar. É dizer um texto. É dizer o texto. É dizer um texto cantando. Então você se refere a duas dimensões quando fala, quando cita a palavra frase. Quer dizer, ela é frase no sentido da sintaxe escrita, mas há uma sintaxe também musical. Há uma frase musical. Não é? Em música, a gente fala sempre também, os musicólogos falam em retórica. Sempre que existem as regras, por exemplo, no barroco, e que vão se reproduzindo também nas outras fases, nas outras escolas, quando você repete uma palavra, a repetição tem um sentido. Ela não está ali à toa e nunca deve ser igual. E se for igual, o que você quer dizer com isso? Tem que ter um sentido. Na frase, palavra, e na frase, música. Sim. Não é? Porque às vezes eu tenho a mesma música com outra letra. É uma repetição. Mas com sentidos diferentes. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Que nem se mostra. Entendeu? É a mesma coisa, só que dita de uma forma diferente pelo cantor. Você tem um outro sentimento, você tem uma lentidão. Reafirmando um sentimento que não está querendo ser mostrado. Nem se mostra. Olha, é importante a gente estar conversando sobre isso, porque eu esqueci de dizer algo importantíssimo, por isso que fiz a primeira provocação com o nosso dialogador de hoje, que é o Franklin Dantas, que é o seguinte: por que ele está discutindo isso? Primeiro, porque ele é um cantor, um artista com a consciência e consciência da sua arte, como cantor e como pessoa da área do teatro. Mas também porque ele é professor de música, você é professor, você prepara cantores, não é? Eu me lembro de você dando aulas e aulas expressivas e com muito entusiasmo. Além de cantor, você é professor. Eu acho que quando é demandado algumas informações, é interessante porque é uma oportunidade de pensar sobre o que você está fazendo. E olhar de fora é sempre muito interessante. Eu, às vezes, gostaria de ser dois para me corrigir. Para se olhar de fora. Para me olhar de fora. Se olhar de fora. E ver, porque essa consciência que a gente tem nem sempre é garantia de que vamos fazer a coisa corretamente sempre. E o professor, e o canto é algo muito interessante, porque, por exemplo, o que eu faço, eu não ouço. Eu ouço com o ouvido interno, e isso é fisiológico. Logo, o que eu faço expressivamente e com a voz, eu tenho uma pálida noção do que estou fazendo, mas não é para mim, é sempre para o outro. E então, por isso precisamos que alguém nos ouça e dialogue conosco sobre o que é isso que a gente está fazendo e o que a pessoa está entendendo do que está sendo dito, do que está sendo cantado, do que está sendo produzido. Porque eu quando estou cantando, eu estou falando, tem uma lógica interna que me guia na fala e na interpretação. Mas o outro pode ter outra lógica, pode ser atingido. Pode ser outra lógica. Né? Pode ser tocado. Mas isso é fantástico, porque o instrumentista, o som é externo. Sim, sim. E o cantor não. O instrumento é ele. É né? dentro. É dentro dele. Isso é fisiológico. Nós ouvimos com o ouvido interno.
você não se ouve. Você tem uma ideia do que os outros estão ouvindo. Há um episódio interessante que eu queria que você comentasse, já que você falou de ouvido interno, que o Villa-Lobos conseguia escrever música com um barulho imenso ao redor dele. E que a primeira esposa dele, que era pianista, né, disse a ele: como é que você consegue? Ou alguém teria dito a ele: como é que você consegue, né, com tanto barulho, com tanta dispersão sonora, e consegue escrever? Ele disse: porque... E consegue escrever música e partitura, diz, porque eu ouço com o ouvido interno, não é com o externo. É um ouvido... É a mente. É a mente. Olha, ele me trouxe aqui 2 partituras. E uma delas é brasileira, com música Retrato, a poesia musicada da Cecília Meirelles. E a outra é Wagner. E aí me lembrei aqui de Wagner, ligada à ópera alemã, mas eu me lembrei de como nós temos no Brasil uma ligação com a ópera italiana, né? Sim, com a ópera italiana. Embora Alberto Nepomuceno tenha estudado na Áustria, né? Acho que sim. Alberto Nepomuceno foi... Ele conviveu com muitas escolas, o professor né? dele Grieg. Que mas ele viajou bastante, né? Ele conviveu com a intelectualidade do seu tempo e as escolas nacionalistas, né? Vários nacionalistas de diferentes países. Os poloneses estavam querendo fazer canções em idioma polonês. A Alemanha, ele tem muita... ele era muito impressionado com a produção dos cantores da Alemanha, porque a Alemanha do século, sobretudo no século XIX, o romantismo, romantismo, sim. Todos musicavam canções, poesias, Heine, Heinrich Heine, e até bem antes, o próprio Mozart, que também fazia. Era engraçado isso, porque haviam as expressões locais, a ópera italiana era o que havia de mais comercial, né? Verdi, né? Não, antes até. Até antes de Verdi. Antes, bem antes. Mas a produção local sempre existiu. Mas o Alberto Nepomuceno é o responsável pela introdução da língua portuguesa na ópera. No canto. No canto. No canto. No canto. Na verdade, e de temas brasileiros também, não só a língua, o idioma, mas também trouxe temas, batuques, inclusive, né? O batuque, porque dos negros. Tinha essa questão de não se cantar no idioma português, achavam, ou fazer uma distinção muito meio que forçada de que a música para o popular pode, mas o erudito um pouco de complexo, de vira-lata. Que a língua portuguesa não seria uma língua cabível num canto lírico. No canto lírico. No canto lírico. E nós temos um movimento de canto lírico. Às vezes eu tenho a impressão que há sempre um certo estranhamento quando se está diante de um cantor ou de uma cantora lírica. Nós temos uma tradição popular tão grande, inclusive de postura vocal, de impostação vocal, que quando chega a impostação que o canto lírico exige, há sempre um certo estranhamento nos lugares. Eu acho que tem mais de preconceito do que existem algumas convenções. As convenções, elas são reduções para tentar colocar em caixinhas coisas que não necessariamente têm que estar em caixinhas, né? Existe uma associação de professores de canto do Brasil que meio que colocou como uma linha em que você pode... É como se Villa-Lobos fosse a divisor do Velho Testamento para o Novo Testamento. Villa-Lobos é o AC e o DC. Então, os compositores de antes de Villa-Lobos, usa-se uma impostação mais italianada.
por isso Alberto Nepomuceno seria mais com essa... Não é estilisticamente errado usar-se uma impostação um pouco mais roulé, como se usa, por exemplo, em italiano ou até em alemão. E a outra postação? E o pós seria aproximando tanto quanto possível da coloquialidade do recitar em português, usado também na música popular. Vamos dar um exemplo disso? Com um pequeno verso? Vamos lá. Professor, me diga, me dê um exemplo, professor. Por exemplo... das duas impostações. Pronto, vamos lá. Com um verso, com estrofe. Uma frase. Tá. Tão longe de mim distante, onde irá meu pensamento? Isso é a italiana. Tão longe de mim, né? Tão longe, uma coisa meio nasalada. A nasalada. E agora, o mais coloquial. Dorme estrela do céu, dorme a rosa em seu jardim, dorme a lua no mar, dorme o amor dentro de mim. É preciso pisar leve, aí é preciso não falar. Algo um pouco mais desarmado. Ligado, eu sei, mais desarmado e menos rígido, mais próximo da canção, da tradição da canção brasileira. E já que estamos falando disso, eu acho que no caso do Ceará, há alguém que fez esse contágio de forma tão competente, me refiro a ela que está ali no seu disco, no disco que você me trouxe como um dos objetos. Olha quem é? A Ila Maria. Ele me trouxe a Ila. E eu sabia que ele ia trazer a Ila e trouxe também a Ila para ele. A Ila Maria, a nossa cantora orgulho do Ceará, que junta canto popular com canto lírico. Aumenta um pouquinho. Quero assim viver nesta ilusão que me dá prazer, afastada da dor, pelo beijo teu sentirei amor neste Vamos valsar! Que traduz toda emoção. Paulino Barroso. Paulino. A valsa proibida. Quero sempre em ti encontrar o ardor que concentra em si meu amor. Nasceu da ilusão do amor e eu lhe dei. A alma quer florir de enlevo e emoção. Um sonho doce a sorrir embala o meu coração em leves carícias de amor. Amor que idealizei com todo o meu fervor. na valsa que sonhei. Maurílio Barroso, a valsa proibida, é emocionante a gente reouvir essa figura que é um símbolo do Ceará. E diga-se de a nossa passagem, Ila Maria. maravilha. E diga-se de passagem, 65 anos de comédia cearense. É verdade. Ela que fez, por isso que eu coloquei a máscara, porque ela também tem a ver, inclusive, com a sua trajetória. Porque ela foi essa cantora que passou pelo lírico, pela essa opereta, a Valsa Proibida, que é de 1960. Bom, a valsa é de 41, mas nessa versão em que ela fez é de 1965. E ela passa da ópera para a opereta e vai para a canção popular. Ela cantou Babalu, por exemplo, ela gravou discos. Ela foi uma cantora popular, é um símbolo do rádio. Mamãe era uma fã, uma macaca de auditório, como diziam, né? Uhum. Da Aila. E você, eu acho que ela está nessa... Eu acho que a voz da Ila, a maneira de interpretar,
Não é por acaso que eu trouxe quando você falou dessa diferença entre um certo rigor italiano e uma certa tendência à canção mais brasileira. Eu acho que ela representa isso e Sim. você exemplificou tão bem. A Ilha, assim, como é uma figura extraordinária, né? Com uma colocação naturalíssima, é como se ela, claro, teve aula também, mas com Orlando Leite. Com Orlando Leite. Né? Aliás, ela fazia par com Orlando Leite. Ela era a mocinha do cabaré que cantava, né? E o Orlando Leite fazia o príncipe. Mas, né? mas ao mesmo tempo, olha que interessante, eu conversando, porque à época, em Fortaleza não havia uma grande tradição disso. E de repente aparece um diamante improvável, né? A Ilha Num Maria. lugar onde não havia muito isso, aí pá. E ela vinha do rádio, ela vinha de cantora do rádio, dos programas de calouro, não é? Mas é interessante isso, porque existe um ouvido ancestral, mesmo nos lugares onde não havia tanta tradição disso. Porque, por exemplo, quando eu fui para Minas, eu encontrei lá um lugar, um ambiente onde as pessoas conheceram temporadas líricas. E aí é bom que se diga, o nosso dialogador de hoje, o Franklin Dantas, é formado em música na Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele morou durante muito tempo. E não só a sua formação de artista, de músico, de cantor, mas também teve em Minas a formação como bacharel em Direito. Sim, não é? sim. Então o nosso dialogador de hoje é cantor, ator e advogado. Ai, quem me dera ser Gardel, tenor e bacharel. Aí do já é- tango. Aí já do é ópera do covil. malandro. Ópera do malandro de Chico Buarque de Holanda. Mas sim, continue seu raciocínio. A Ilha, então... Não, é interessante isso, porque estou teorizando, mas assim, ele tem essa influência da música lírica. Você falava do atavismo, assim, uma certa... Tá presente, não à toa. Os primeiros discos, os discos de cera, a rádio tradicional tem uns cacuetes da música lírica. Tem. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de Vicente Celestino, por exemplo, não é? Cantores que vieram antes da tecnologia do microfone. O microfone, a aparição do microfone mudou o canto também, Sim. não é? Quem Porque o foi- cantor precisava de dar dó de peito para poder ser ouvido. Quem foi o primeiro popstar da indústria fonográfica? Caruso. Caruso foi o primeiríssimo. E não por acaso, né? Interessante isso. E depois, com a tecnologia do microfone, a voz vai ficando mais coloquial, mais sussurrada. As canções napolitanas têm uma enorme influência dentro da nossa seresta. Você pega até, inclusive, tem uns plágios homéricos, né? Vieni sul mar, vieni a vogar, sentirai le bre... Ó, Minas Gerais. É a mesma música. Minas É a mesma Gerais. música. Quem te conhece não esquece jamais. Uma canção napolitana. Minas Gerais. É uma canção napolitana. E Minas Neymar tem. É verdade. Neymar tem. É verdade. Você tem, então, por exemplo, a gente vai na canção popular, a gente vai de Vicente Celestino com aquele Tordei-me um ébrio. Muito dramático aquela coisa. Busco esquecer a caranhada. Então, cantando no circo, cantando nos circos pelo interior do Brasil e enfrentando auditório sem microfone. Até João Gilberto e até chegar a voz sussurrada de Claudete Soares, que é quase um sussurro. Ela canta sussurrando. Não é verdade? Sim. Eu acho que a tecnologia também vai... E a maneira de... A música foi se tornando cada vez mais coloquial, né? Sim. Mas nós tínhamos, em alguns lugares, uma tradição de ópera. E no Ceará, nós temos, e aí queria que você falasse sobre isso, nós temos também uma influência da cultura popular musicada. Porque os nossos autos populares, o nosso teatro popular, tem sempre música, não é? As nossas dramistas
que falam, que dialogam com música cantadas. Ela diz uma frase cantada e a outra responde com música cantada. Então, uma espécie de... As dramistas, são os dramas cantados, que o Carlos Câmara assumiu, absorveu, e que eu acho que está na nossa cultura, e que está tão presente no trabalho do Haroldo Serra, que tudo transformava em música, não é? Sim, ele tinha isso muito forte, né? Essa presença da música em todos os espetáculos dele. Todos os espetáculos. E o teatro, hein? Como é que chega na sua vida? Em que medida o teatro influencia o seu canto, a postura, a criação de personagem? Porque uma coisa é fazer recital, não é? E interpretar uma música. A outra é cantar como se fora um personagem. Sim. Eu ainda não sei. Ainda não sabe? Estou Vou colocar aqui pesquisando. Olha ali, olha, você está de máscara. Aqui, ali, ó. Tá vendo? Estou pesquisando. Mas não há uma diferença entre eu sou cantor e vou cantar e interpretar esse poema, essa música. A outra é eu sou um personagem. Sim. Portanto, eu tenho que estar... O cantar faz parte da caracterização daquela personagem. Eu acho até... eu penso, Ricardo, que a canção ainda é mais difícil do que fazer o personagem no palco. Porque se você imaginar a canção como um microcosmo, a expressão que você tem que dar em cada sílaba, em cada palavra, construir a frase e encerrar todo o sentido no terceiro minuto em que ela encontra o fim, né? Tem uma dramaturgia dentro de uma pequena canção. Então, tudo o que você fizer ali tem que ter algum sentido. Então, no palco, você pode pensar em coisas grandes, em gestos grandes, e, de repente, no meio pode ter algo supérfluo, que cada dia vai ser diferente, né? E o seu Haroldo, nesse aspecto, eu comecei... Meu primeiro papel foi no Demônio Familiar. É bom para a gente falar do próximo segmento do programa Diálogo, que há uma coisa que nos une. Vem cá, olha aqui, segura a máscara aqui, só toca ela. Há uma coisa que nos une, o teatro e o mesmo personagem. Porque você fez um personagem que eu tinha feito em 75, você fez alguns anos depois. Onde eu cantei com Nízia Diogo ao piano, dirigido por Dalva Estela, a música com a qual nós vamos terminar esse primeiro segmento do nosso programa de hoje, que é aquela do Carlota, minha senhora, que tanto amor inspirais, hei de querer-vos embora, Carlota, não me queirais. Pois o querer-vos agora eu prefiro a tudo mais. Carlota, minha senhora, que tanto amor inspirais. No próximo segmento nós continuaremos falando de Alberto Nepomuceno, falando de Vila Lobos, falando de música erudita brasileira e conversando com esse advogado, cantor, professor de música, Franklin Dantas, no programa Diálogo. De Aília Maria e a Raimundo Arraes, um dos objetos trazidos pelo nosso dialogador de hoje, que é um cantor, é um professor de interpretação de cantores, sobretudo para ópera, para opereta, para o teatro em si, porque ele também me trouxe uma máscara para lembrar que ele é um homem de teatro, das óperas, com formação, inclusive, na Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais e, além do mais, também advogado há muito tempo, ele que viveu lá em Minas e hoje está uma das figuras importantíssimas da música e do teatro, sobretudo do teatro musicado do Ceará. Eu me refiro a ele que me trouxe também uma gravatinha, borboleta, o Franklin Dantas. E a partir dos objetos que ele traz, a gente vai filosofando, conceituando. Eu ficaria me perguntando o que ele quer falar, trazendo para a gente uma gravatinha borboleta. Hein? Põe aí. Por que você trouxe essa gravatinha borboleta? Para pautar que tema, Franklin Dantas?
É engraçado porque, por um lado, a música lírica não é uma coisa do outro mundo. Ela é bem mais próxima do que se pensa. Mas, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente está precisando que a atenção se faça, que você tenha uma preparação espiritual até para entender o que virá, algo de liturgia se faz necessário. E um pouco da forma também faz esse estranhamento, essa parada. O figurino. Tem sempre alguma, Põe um pouquinho aí. alguma importância. Você põe aí por baixo. Aí, quem é esse doido? Quem é esse pra doido? Que isso? Pra que isso? Opa! Fechou com velcro lá atrás e já está pronto. O cantor entra em cena. E depois ele pode até tirar. Pode até tirar depois. Mas... Para ficar mais, digamos, mais... Menos formal. Menos formal. Olha que bonito. Franklin Dantas, de gravatinha borboleta. Não é? É. O Bob Fields, né? O Roberto Campos, Sim. ele que foi o economista, um economista liberal do regime militar, mas era um homem de direita, mas era um homem muito inteligente. E culto, era um homem culto. Então ele foi homenageado no Copacabana Palace, todo mundo no Black Tie. Aí ele, professor Roberto, doutor Roberto, o que o senhor acha dessa grande homenagem ao senhor? Aí ele, eu no auge da minha glória estou de maître. Mas tô vendo que faz parte também do figurino. Peraí, deixa aí. Eu tô vendo que tem óculos, os óculos aqui, os seus óculos. Ai, ficaria, olha aí. Olha, outro personagem. Senhor, boa noite. Boa tarde. Algo schubertiano. É verdade. Já dá um outro caráter, é um outro personagem, não é? Ou Mahler. Já que estamos falando de ópera, falamos aqui da Ilha Maria, e eu acho que era bom a gente pautar outra pessoa que, inclusive, criou um teatro de ópera do Ceará, juntamente com o Álvares Morenos, a nossa Dalva Estela Nogueira Freire. Ela mesma. A grande musicista, professora do curso de arte dramática da Universidade Federal do Ceará, com aquela pronúncia esmerada, com aquela cultura erudita extraordinária, ao mesmo tempo popular, porque ela tem isso, né? A Dalva era uma mulher culta nos dois sentidos, né? Nas duas áreas, digamos, da cultura letrada e extremamente ligada aos dramas, aos folguedos populares, à cultura dramática popular. E eu lhe trouxe para recordar a Dalva Estela. Olha a Dalva. Viola, minha viola, nas tuas cordas douradas. A cantora lírica, símbolo da cultura erudita e popular e do canto. Ela está cantando Juvenal Galeno, não? Você veja, você não perde uma letra do que ela fala. Nízia Diogo ao piano. Maravilha. Conheci. Quando aponta a estrela d'alva. A estrela d'alva é você, Dalva Estela. Que linda. É tão meio, tão suave. Dalva Estela. Que as dores da alma consola. É linda. Nossa homenagem, a nossa, né? Nossa. A essa linda Dalva Estela. Fundamental, imprescindível. Me pegou na mão, me levou no presbitério da Catedral de Fortaleza. Meu filho, venha cá. Me trouxe do lado esquerdo do altar, olhando para a rosácea. É daqui a melhor acústica. E me fez cantar de lá. Que coisa linda. E ela hoje é homenageada pelo Conservatório de Música de Mossoró,
tem o nome dela. Que legal. O Conservatório de Música de Mossoró. E no Ceará ela precisa ser mais homenageada. Tem uma pessoa que eu queria Mais também, ainda. Ela foi maestrina dela, regeu o coral da Sim. Unifor, regeu o coral do Estado, gravou discos, Dalva Estela Nogueira Coral Freire. de Câmara do Ceará, Isso. né? Que sucedido pela Célia Cortez e Sim. pela Repegá Fermanhã. Pelo Vasquem Vasquem. também, que é o irmão. Mas eu vi aí, o Dantas, que você me trouxe algo que tem mais a ver, digamos, não com o seu lado musical, mas parece que tem a ver com o seu lado de militante dos direitos humanos. Porque eu estou vendo que tem dois objetos, antes do objeto surpresa, que ele me trouxe. Olha aqui, Estatuto da Pessoa com Deficiência. E acesa está esta luta, que é também um trabalho sobre inclusão social, sobre o respeito ao outro, enfim, direitos humanos. Por que você me trouxe, então, esses dois objetos e colocou o rumo da prosa numa outra estrada, que é a discussão ou a reflexão sobre os direitos humanos, além da música? Porque é absolutamente necessário, né? E todos somos pessoas com deficiências e vamos lidando com elas, né? Na construção de um melhoramento, de uma superação. E alguns têm os obstáculos que se apresentam são mais severos. E para esses nós precisamos ter uma visão inclusiva, uma visão de equidade e uma visão diferenciada para que eles estejam conosco. Não é nunca segregação, é sempre aproximação e inclusão, porque eles são pessoas como nós que têm sensibilidade, que têm fome, que têm visão artística, que amam, que o odeiam. E você é um militante dessa causa? Porque você me trouxe o estatuto, você não trouxe um livro sobre reflexão, você me trouxe o próprio estatuto da pessoa com deficiência. Sim. Qual é a sua ligação assim, intrínseca com esse tema? Eu acho que quando você trilha um caminho, ele tem um propósito, né? O direito não é o direito para pagar contas, é o direito como um instrumento para trazer algo de bom para o mundo. Então, nesse sentido, eu acho que as pessoas que realmente estudar o direito, é claro que não é necessário pagar as contas, né? Todo mundo precisa pagar as contas, mas sem algum ideal a gente fica bem empobrecidozinho, né? Você milita ainda Sim. Como advogado? Como advogado, Também. profissionalmente, com clientes particulares. E na área dos direitos humanos? E na área dos direitos humanos, desde da fase estudantil, e mais recentemente, inclusive, coordenando centro de referência de defesa em direitos humanos, tratando graves violações de direitos humanos em parceria com a rede, né, referenciando, levando pessoas a buscarem os serviços, né, que existem no serviço público relativos à proteção, à defesa de direitos humanos, seja na Defensoria Pública, seja nos órgãos de assistência social. Nas ouvidorias, não é? As ouvidorias. Eu sei até que você foi ouvidor, não foi? Você foi ouvidor da OAB. Sim, fui ouvidor da OAB e fui ouvidor de direitos humanos do Estado do Ceará. Olha, essa eu não sabia. Eu sabia só da sua ouvidoria. Sim, junto à OAB. ligado à Controladoria, Ouvidoria Geral do Estado e à Controladoria do Estado. Exatamente nessa função, trabalhando lá junto com a doutora Socorro França. Com a Socorro França. Fazendo esse trabalho de provocação dos órgãos do Estado, recebendo e relativo à temática de defesa de direitos humanos, no sentido do encaminhamento das graves violações para os órgãos com competência da apuração,
e no acompanhamento também das pessoas. Porque tem a violação, mas tem também a questão humana de assistência psicossocial, contando com uma equipe multidisciplinar. Um abraço, vou mandar também para a equipe, para as equipes que trabalham conosco nessa temática, na Secretaria de Proteção Social. Eu também exerço esse trabalho lá. E é interessante que o Ceará é pioneiro até no processo educacional tendo em vista os direitos humanos. Porque, por exemplo, há uma lei, se não me engano, é do então deputado Mano de Freitas, que exige que cada repartição pública tenha visivelmente, de forma muito visível, uma observação de que neste espaço é proibido desrespeito, discriminação de todo e qualquer, de qualquer caráter. É sexual, social, étnico, etc, etc. Você tem lá... governador eleito. Hein? Que é agora o governador eleito. Pois é algo que tem um trabalho, uma outra dimensão, que é o trabalho de prevenção, para que o crime de afronta aos direitos humanos não se perpetue, não se concretize. Porque a pessoa chega num espaço público e é como se fosse um alerta. Aqui não. Aqui não cabe o seu preconceito, né? Nem da pessoa que está pedindo, demandando os serviços, e muito menos dos funcionários, que são agentes públicos no tratamento das questões que não podem ferir os direitos humanos. E é algo exigível, é algo exigível, inclusive, em especial em lugares privados, em qualquer lugar. Sim, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu digo, mas em qualquer lugar, eu acho que não sei se é obrigatório, não sei se em qualquer lugar, numa loja, por exemplo, numa iniciativa particular. É obrigatório. É obrigatório também? É obrigatório. Não, que é obrigatório o respeito, Tem a placa. Mas tem a placa também? Tem a placa também. Ter a placa é obrigatório. É obrigatório? Eu pensei que fosse só nas repartições públicas. Mas o crime transcende o ambiente do público, não é? É interessante isso, porque é o tema. O tema deve ser respeitado em todo lugar. Exato, você não pode fazer transfobia, lesbofobia, homofobia, etc. Nas igrejas. Nas igrejas. Em todo lugar. Em todo lugar. Você pode ser criminalizado se cometer discriminação, importunação sexual, assédio e outros crimes de racismo, de misoginia, de sexistas. Essas questões, Eu acho que isso é um avanço de civilização que nós conseguimos no Ceará. Nós precisamos lembrar dessas coisas e não retroceder. Né? Mas temos, apesar de todo esse esforço, um índice muito grande de morte de pessoas trans, de inaceitação nas escolas públicas ou privadas, racismo, por exemplo, os casos das de trans, racismo. Apesar disso, ainda continuamos... A expectativa de vida de uma pessoa, de um brasileiro, é 75 anos, tal. De uma trans é 35. Então, existe só isso já traz aí, eu acho que isso não é algo que se deva esconder, isso é um problema. Pois é, por isso que eu trouxe à baila, apesar dos avanços, os crimes continuam acontecendo. Precisamos... E em escala expressiva. Precisamos aprender e ensinar o respeito. Que lindo. Último objeto, antes do objeto surpresa, eu trouxe um para ele trouxe um para mim, mas eu estou vendo que tem uma carteira de identidade. Essa carteira é do cantor, do professor de canto, do advogado Xavier Franklin Freire Dantas. Aí tem a filiação. Não entendi. A Ordem dos Advogados do Brasil. É do advogado, doutor Franklin Dantas, do advogado dos Direitos Humanos. Eu fui agredido e eu vou trazer o senhor o fato para que o senhor se constitua meu advogado. Aliás, eu devo constituí-lo como advogado. Por que você trouxe, então, para lembrar esses temas todos que nós estamos tratando, é isso? A Ordem dos Advogados do Brasil é isso aqui, a OAB. Você foi, inclusive, ouvidor da OAB, com aulas da Diziaçá. Você teve aula de ouvidoria. Professora Diziaçá. A Diziaçá que eu ouvia nos debates do povo, no rádio da casa da minha avó. Né? Ao meio-dia. E ela tão fã. Nossa,
essa mulher tão combativa, tão cheia de energia, né? Indignação civil, defendendo o povo, falando e sendo ouvida e sendo respeitada pelos poderosos e confrontando a realidade, né? Então, que pessoa maravilhosa, que mulher extraordinária, e pessoas assim abrem janelas, né? E ela abriu uma janela para você ser ouvidor. E fico imaginando uma aula de ouvidoria. O que a Dízia, o que esse curso de ouvidoria, ou esse estágio com a Dízia, que durante muito tempo foi ouvidora, hoje não se chama ouvidora, mas seria ombudsman, mas também não cabe, porque não é homem, não é mulher. Mas enfim, é a ouvidoria, né? Ombudswoman. Deve ser. O título deve ser esse. Mas é aquela da ouvidora, né? A pessoa que vai fazer um trabalho de análise do próprio jornal. Estamos nos falando aqui, ele se referiu à Rádio Povo e eu estou me referindo ao período em que ela foi, aliás, a primeira ombudsman do jornal O Povo. Foi a primeira. Né, criticando as matérias. Uma das pioneiras para o Brasil. Do Brasil, se não me engano, é verdade, no Brasil. É verdade, a Dízia Sá, a grande professora, hoje aposentada da Universidade Federal do Ceará, e que é sempre referenciada como essa expressão de combate, né, em relação aos políticos e à vida social, e sempre da perspectiva dos direitos humanos. E eu fico imaginando o que ela ensinou a você. Se você tivesse que dizer o que você aprendeu como advogado para ser ouvidor da OAB. Ela ensinou não sobre a advocacia, mas sobre a postura, essa postura ética que o ouvidor deve ter. O que é o ouvidor? O ouvidor não é um personagem de propaganda, de marketing. Uhum. Ele não não, porque muitas pessoas às vezes confundem com o saque, uhum. O serviço de atendimento ao cliente. Uhum. Não, ele na verdade é a voz da cidadania dentro de uma instituição. E até o educador também, né? Sim. Educando então, quem demanda e quem dá as respostas às demandas. É uma figura discreta, séria, que conhece a sua atividade e que traz elementos críticos ao gestor para uma condução interessante das causas, inclusive promovendo conciliações em conflitos. Em celeumas. Muitas vezes, por exemplo, quando fui ouvidor da OAB, vinham queixas contra colegas e um esclarecimento fazia com que o colega, inclusive, nos agradecesse: doutor, que bom que você me ajudou, no sentido de que ele entendesse qual a minha função e a minha atividade, porque muitas vezes o advogado é muito mal compreendido também. É ele o nosso dialogador de hoje, é o Franklin Dantas, para quem eu trouxe um objeto surpresa e vou entregar ele agora, mas vou pedir para abrir primeiro dele, o objeto que ele me trouxe. Está aqui o meu, vou repassar para você. Deixa eu ver se é ele mesmo. É, sim, não abra agora, porque ele inclusive é sonoro também, ele é visual e sonoro. Esse é o meu, não abra agora. Eu quero ver saber o que você trouxe. Ele trouxe, entregou a produção e eu não sei nem o que tem aqui, mas a gente vai saber juntos agora, eu e vocês. Vamos saber. É pesado, hein? O meu é leve. Não abra, olha, deixa o final que ele tem som acoplado. O que ele me trouxe? Meu Deus, não é possível que seja isso. Eu tô pegando e tô vendo o que é. Olha aqui, eu tô pegando e tô vendo o que é. Um celular. Explique-se. Isso aí é a coleira eletrônica. É o tempo inteiro ligado nisso. Apareceu aqui uma coisa, hein? O tempo inteiro ligado nisso. É trabalho, é informação. Hoje em dia, 5 segundos sem isso aqui, já a bateria começa a dizer tchau, a gente começa a ficar... Você trouxe, então, para pautar isso, a nossa dependência, a nossa imbricação com a figura do celular. O celular é máquina de digitação, ele é telefone, ele é anotação. E diga-se de passagem. Ele é gravador, porque ele grava também, não é? É gravador. Ele é correio.
Ele é correio, é coleira, porque você pode coleira? você pode ser localizado Mapeado. por Onde ele. você está? Onde você está, por onde você anda. Tão longe de mim distante. Onde está? Onde está meu E pensamento? também a inclusão, Ah. porque a maior parte das pessoas tem acesso a serviços de cidadania através dele, hoje em dia. As pessoas não têm internet, não têm computador em casa, Aham. mas têm celular. Aham. E hoje em dia... Há uma certa inclusão, embora Sim. estejamos no Brasil tão defasados Então. em relação à inclusão digital. digital. Não é? Milhares de mas a pessoas, milhões de inclusão- pessoas mas não ela se têm dá internet. através desse aparelhinho Aham. e não através do computador. Vocês não tem um computador, mas tem um computador que está aqui dentro, Sim. não é? E olha aqui, nem sabia que você ia trazer isso, mas eu tinha em algum momento de apresentar isso aqui. Corta aqui. Olha quem está aqui. Eu e ele, o nosso dialogador de hoje. Uma foto recente, vemos juntos. Sempre estamos juntos por aí nos shows. No meu E foi aniversário legal, ele não foi? cantava. Estivemos lá no Misturarte. E daqui estou eu, ao lado dele. Não ele foi cantou legal? e eu também cantei, porque eu também canto. Não, mas enfim, eu sou um homem do teatro que canta no teatro e já cantei, já provei aqui, que fizemos um personagem em tempos diferentes, o mesmo personagem que cantava. Mas olha o que eu trouxe pra você. Eu trouxe, mostra, Haroldo Serra. Aí, por que comédia cearense? Naquela época, todo cearense que ia para o Rio de Janeiro, ele se acariocava, né? Então eu achava aquilo, eu tinha verdadeiro, eu tenho horror às pessoas que não prestigiam o seu habitat, a sua cidade, o seu estado, o seu país, ele mesmo, entende? Então eu acho que quando o sujeito se muda de uma cidade e perde todos os seus hábitos, ele também se perdeu, entende? Ele passa, e eu não havia, aquele tempo realmente o respeito pelo Nordeste era muito pouco. E eu fui, de uma certa forma, meio zangado, que eu criei comédia cearense, exatamente para quando eu saísse daqui, ou quando você chegasse, saber que era um espetáculo do Ceará. Haroldo Serra. Trouxe a imagem e trouxe o som. Porque eu fiz uma entrevista com ele há quase 25 anos atrás, e aí selecionei um trechinho para te entregar de volta o nosso Haroldo Serra, que foi meu diretor, foi seu diretor também. E um amigo. E um amigo? Sim, claro. Porque o teatro tem isso, né? O teatro, a gente convive no teatro um tempo com a pessoa, a gente tem... Deixa eu mostrar mais. A gente tem laços de afeto. Acho que é o Grotowski que diz que o ator é um atleta do afeto. Porque não é só o afeto interpessoal de um ator com o outro contracenando, mas é o afeto é matéria-prima para o nosso trabalho, para o cantor também. Sim, sim. Um cantor que não tem afeto, ele não tem matéria-prima para trabalhar, não é? Esse Haroldo, maravilhoso. Ele era muito rigoroso com as marcações e às vezes eu ficava assim, meu Deus, eu estou todo amarrado em cena, mas à medida em que ia se desenvolvendo e na segunda sessão e na terceira, tudo ficava Mais fluido, né? completamente fluido. Aham. E a última vez que eu trabalhei dirigido por ele foi o Dot. O Dot de Eduardo de Foi Arthur Azevedo. finalmente quando ele começou a me elogiar no palco. É mesmo? Porque antes ele era... Mas esse cuidado era também afeto. É, afeto, sim. É um artesão, às vezes, do corpo, da voz, do gesto, né? Da gesticulação. E ele fala, eu trouxe essa fala, não por acaso, porque ele fala exatamente do motivo pelo qual ele se prontificou a fazer um grupo e dar o nome do grupo a Comédia Cearense, porque ele achava que era importante ter a marca ali, o carimbo da cearensidade no trabalho que ele fizesse, não só aqui, mas também para criar um pertencimento e um certo orgulho de ser cearense a partir do nome do grupo, Comédia Cearense. E tinha uns cacos maravilhosos. Ele era um diretor, fazia muita marcação, mas
contracenando conosco, de vez em quando ele surpreende. Colocava um cacozinho. Ai, querido, muito obrigado pela sua presença. Chegamos ao fim do nosso encontro, mas que continua, depois que as câmeras pararem aqui de funcionar, no programa Diálogo, a gente continua com ele, que trabalhou com o Haroldo Serra. Eu também trabalhei há algum tempo, fui assistente de direção dele e que estou agora fazendo aula, espetáculo sobre o Haroldo Serra. Mas esse é tema para um outro diálogo. Na próxima semana nós voltaremos com mais um programa desta série aqui na nossa TVC, no canal 5. Diálogo.